Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui de volta e hoje eu vou trazer um assunto que o pessoal pediu muito. É um assunto que às vezes parece ser óbvio, mas a verdade é que não é. E o pior é que as coisas mais óbvias elas são ignoradas, não são feitas e quem faz acaba se dando bem. Então hoje nós vamos falar sobre como é que eu posso atrair mais clientes, como é que eu posso distribuir mais orçamentos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se o que a gente está fazendo tem um público e tem um público grande. Sabe qual é o problema? Eu vejo que muitos fotógrafos, principalmente que estão começando, não têm um público ainda e querem definir já um nicho de mercado. Isso é muito perigoso. Então, quem está começando, o que eu aconselho? Agrade o maior público possível. Seu trabalho tem que fazer parte de um senso comum. O que é um senso comum? É o que agrada mais pessoas. Então não adianta às vezes você ter um trabalho que agrade muito os fotógrafos, porque é tecnicamente perfeito, mas que não agrade as pessoas que não entendem exatamente de fotografia. E é por isso que às vezes, e eu arrisco dizer isso, que no seu mercado, por exemplo, tem fotógrafos que têm um trabalho muito comum, que você olha assim, caramba, como é que esse cara tem tanto destaque, se o trabalho dele é tão simples, tão comum, e às vezes ele acaba agradando um público muito maior, porque o trabalho dele está dentro do senso comum. Ah, Júnior, mas eu ouço muito falar que você tem que colocar sua personalidade no trabalho para que as pessoas comprem isso. Eu concordo. Mas isso é um outro estágio. É quando você já tem um público grande, você começa a direcionar o seu trabalho para o público que você quer trabalhar mais. Agora eu vou trazer 10 dicas para que você tenha um retorno mais interessante. A primeira dica é, independente de ser um trabalho artístico, de ser um trabalho de senso comum, tenha um trabalho consistente. O que é um trabalho consistente? É você ver 10 eventos daquele fotógrafo e ver que houve até uma evolução, mas que permanece com a mesma linha de raciocínio, com o mesmo padrão de qualidade. O que a gente vê muito é uma variação muito grande. Um evento onde estava tudo bonito, as fotos saíram lindas. E no outro evento seguinte, que foi um evento mais simples, as fotos saíram horríveis. Essa falta de consistência, na minha opinião, é o que distancia mais o trabalho do fotógrafo do cliente final. A segunda dica é: tenha um bom relacionamento. É muito comum a gente ver fotógrafos que nem são tão talentosos, mas eles têm bom relacionamento com o cliente, ele tem bom relacionamento com os outros profissionais. E aí o que é que acaba acontecendo? Todos os outros profissionais acabam indicando aquele fotógrafo. O cliente vai no cerimonial, indica aquele fotógrafo. Por quê? Porque tem um bom relacionamento com ele. Ela vai no buffet, o buffet indica aquele fotógrafo. Ela vai no cinegrafista, ele tem um bom relacionamento com o cinegrafista indica aquele fotógrafo. A noiva acaba acreditando em quê? Que aquela é a melhor opção para ela, porque todo mundo indicou. E às vezes nem é o fotógrafo mais incrível, mas é um fotógrafo que tem um bom relacionamento, tanto com os outros profissionais como com clientes, porque ela perguntou a amigas dela e várias amigas que fizeram um trabalho com aquele fotógrafo tiveram uma boa experiência e querem também, fazem questão que aquela amiga também passe por essa experiência interessante. A terceira dica é ter consistência nas redes. Não adianta fazer um post aqui, um ali, posta hoje, passa uma semana sem postar, passa um mês. É interessante que tenha consistência, que tenha um método de postar ou uma vez por dia, ou 3 vezes por semana, mas que esse método seja cumprido. Uma coisa que é interessante é, por exemplo, você fez um evento no sábado, você define que na segunda-feira aquele evento está no site e começa a postar aqueles eventos, pequenas partes dele no Instagram, por exemplo, que na verdade o site vai ter o evento completo e o Instagram vai ser uma iscazinha ali para levar aquele cliente até o site para atrair a atenção dele. Então é muito bacana quando um cliente, por exemplo, acompanha um fotógrafo e sabe que teve um evento sábado bacana, ele sabe que na segunda-feira à noite, quando ele for olhar, já vai ter aquele evento completinho para ele ver e se deliciar. Fora as iscas que estão sendo lançadas para ele no Instagram. É muito bacana isso. É muito bacana como o próprio cliente também sabe que as fotos dele já vão estar disponíveis. Não precisa ficar perturbando o fotógrafo. Oh, quando é que você vai postar? Você não postou nada ainda. Por quê? Porque o fotógrafo não tem um método. Se ele tivesse um método, o cliente saberia que casou no sábado, fez a festa no sábado, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, que seja, não importa o dia, desde que seja metódico, ele sabe que vai entrar lá no site, vai ficar na expectativa, vai combinar com os amigos até para comer uma pizza, para esperar aquele momento em que as fotos dele vão estar disponíveis no site.
A quarta dica é faça um orçamento bem elaborado, e a gente pode fazer um vídeo depois exclusivamente falando sobre o orçamento. Mas olha que bacana, tem muito fotógrafo que acha que o orçamento é um portfólio. Então ele coloca tanta foto ali, tanta foto e pouca informação útil, que ele acaba fazendo com que o cliente não queira nem terminar de ver aquele orçamento. O orçamento, na verdade, ele é uma mini reunião no objetivo de fazer com que o cliente tenha interesse em sentar para conversar com você. Então no orçamento você tem que expor aquilo que você pensa sobre a fotografia que você está fazendo para ela. Eu penso isso sobre a fotografia de casamento, eu gosto de trabalhar dessa forma, minha linha de raciocínio basicamente é essa aqui. Então é basicamente isso que tem que ter no orçamento, ou seja, é um resumo da sua reunião para poder atrair aquele cliente e, obviamente, no final ter a questão dos valores do investimento. A quinta dica é: seja rápido. Não adianta ter um orçamento bem elaborado, não adianta ter bom relacionamento, não adianta ter consistência nas redes sociais, se alguém lhe pede orçamento e você responde 3 dias depois. Eu já fechei inúmeros, olha o que eu estou dizendo, inúmeros casamentos, porque eu fui o único fotógrafo a responder aquela noiva, e às vezes, muitas vezes, em tempo hábil. A noiva queria fechar naquela semana, ela mandou orçamento para 12 fotógrafos e eu era o único que tinha respondido. Ela fechou o contrato comigo. Então não foi só por causa do meu trabalho, não foi só por causa do meu relacionamento, do bom atendimento, foi simplesmente por causa da rapidez. Ela sabe que quando procurar um fotógrafo, ela vai ser atendida. Eu não falo de imediatismo, de ser no mesmo instante, mas no mesmo dia, pelo menos. Você ser metódico em relação a isso, definir. Inclusive, se você não tem esse hábito de estar em rede social, olhando o celular, olhando o WhatsApp, defina padrões. Você olha o seu celular 3, 4 vezes ao dia. Naquelas 3, 4 vezes ao dia, nas 2 vezes ao dia, você vai verificar o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook, ou seja, todas as redes que estão convertendo clientes para você. A sexta dica é muito simples e pouquíssima gente faz. Quando eu falo de relacionamento com o cliente, é você fazer com que o cliente entenda que você se importa com ele, que você quer estar próximo dele, que você é acessível. Então hoje a gente tem uma ferramenta super simples e rápida que é o WhatsApp. E aí quando o fotógrafo recebe um orçamento, por exemplo, por e-mail, ele não tem nenhum cuidado de responder o orçamento por e-mail, mas ainda assim ir lá no WhatsApp, perguntar se a cliente tem alguma dúvida, se ele pode ajudar ela em mais alguma coisa, se colocar à disposição. Isso demonstra que você é acessível e tem interesse em ter relacionamento com aquele cliente. A sétima dica de hoje é o follow-up. Muita gente não sabe o que é o follow-up. Follow-up é você retornar uma atenção ao cliente algum tempo depois. Por exemplo, se você usa o CRM da Album, o CRM já faz isso automaticamente. Então o cliente pede o orçamento, 3 dias depois o próprio sistema vai lá e manda um e-mail novamente para o cliente, perguntando se ele recebeu o orçamento certinho, se ele tem alguma dúvida, se quer agendar alguma reunião. Então o sistema já faz isso de forma muito inteligente para você. Mas você pode fazer isso de maneira manual. Mandou o orçamento para o cliente, anota o telefone daquele cliente num lembrete lá do calendário do telefone. E aí depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias, você pode ir lá novamente conversar com aquele cliente. Olha só, estou passando só para saber se você tem alguma dúvida, estou me colocando à disposição, se você quer agendar uma reunião pessoalmente, se você gostou do trabalho, se você não gostou, do que é que você não gostou. Sabe, dar essa atenção novamente para o cliente, para ele entender que você tem esse interesse e talvez, se você for o único a fazer isso, você já tem assim, muitos pontos à frente dos concorrentes. A oitava dica, ela junta essas últimas agora, que é você ser atencioso. Ser atencioso é a junção de responder rápido, independente da hora. Gente, quando a gente está tentando vender, principalmente nós que somos profissionais liberais, que a gente não tem algo fixo, eu respondo o cliente a qualquer hora. Se for já um cliente que já é meu, esse cliente eu já ganhei, é para resolver alguma coisa de álbum, de marcar, agendar um ensaio, que eu preciso estar no escritório, ok, vou responder em horário comercial. Mas se é um cliente que eu estou precisando vender, eu respondo a hora que for. A nona dica é uma dica assim, que parece ser idiota, mas não é. Seja grato. Todo mundo gosta de gratidão. Todo mundo. Não existe exceção.
Todo mundo gosta de gratidão e pouquíssima gente sabe ser grato. Então, quando o cliente pediu orçamento para você, agradeça a ela por ela ter pensado em você como fotógrafo de casamento. Tá? Quando você atender pessoalmente, agradeça novamente. Sempre seja grato. E a 10ª e última dica, e não é a menos importante, é estude o seu mercado para saber se o preço que você está cobrando é o preço justo para o mercado. Gente, eu não estou falando de preço justo para o que você acha. Porque veja bem, se eu hoje acho que o preço justo do meu trabalho é 30 mil reais e não existe ninguém no meu mercado que pague 30 mil reais, eu vou morrer de fome. A verdade é essa. Então nem sempre o valor que eu acho justo é o valor que o mercado absorve. Eu preciso entender quanto é que os outros profissionais cobram, se esses profissionais têm diferenciais em relação a mim, quais são esses diferenciais, quais são os diferenciais que você tem em relação a outros fotógrafos. Tem muita gente que também se diminui, não, porque o fulaninho é um fotógrafo melhor que eu. E daí se ele é melhor do que você? O seu atendimento pode ser melhor do que o dele, você pode dar mais atenção ao cliente, você pode ser mais rápido, você pode ter um trabalho sendo entregue com mais respeito. No final das contas, não é só ser um bom fotógrafo que importa, é todo esse conjunto. E quem tiver mais itens nesse conjunto que eu falei é quem, no final das contas, vai se dar melhor no mercado. Garanto a você que não é o melhor fotógrafo, não é o melhor artista, não é o melhor empreendedor, não é o melhor empresário, não é o melhor contador. É sempre o conjunto de todas essas ferramentas é o que vai destacar você no mercado. Então nunca se diminua, mas também não coloque o valor acima daquilo que o mercado pode absorver. Estude o mercado, coloque um valor que você acha que o mercado absorve e na medida que o mercado for absorvendo e você for fechando mais contratos e você vê que o seu trabalho está aumentando, além daquilo que você pode suportar, o que você quer, na verdade, eu quero fazer 30 casamentos no ano. E esse ano eu fechei 35, opa, tá na hora de aumentar. Aumenta um pouquinho e vai aumentando um pouquinho para você ver o quanto é que o mercado vai absorvendo e você vai controlando a demanda. Isso é o clássico do mercado, é controlar a demanda através do seu preço. Então, cuidado com essa coisa de fotógrafo artista, que muito artista morre de fome, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e algumas dicas sejam muito importantes para vocês e possam mudar de alguma forma a maneira de vocês se relacionarem com o cliente e receberem mais orçamentos. Um abraço e até a próxima.